Eu quero os convidar a abrir em Juízes, capítulo 6. Eu quero meditar sobre uma dimensão, ou a dimensão do Espírito. Existem várias formas de você resolver as suas questões. Existem várias formas de você enfrentar a sua vida. Mas eu quero compartilhar com você sobre uma dimensão do Espírito, uma dimensão espiritual. Como pessoas espirituais decidem resolver suas questões. Sabe, gente, nós estamos cheios de questões para resolver. Uns numa área, outros na outra, uns pouco mais, um pouco menos. Mas eu quero conversar com você, não vou pregar, mas vamos conversar, de uma forma que a gente possa entender como a dimensão do Espírito Santo nos permite, de uma maneira mais fácil, resolver o que precisamos resolver, decidir o que precisamos decidir. Eu sei que a gente tem tantas formas, Deus nos escolheu para tantas formas, cada um de nós temos tantas habilidades pessoais, talentos naturais, dons espirituais, mas trazendo para o Espírito, todos nós temos dentro de nós o Espírito Santo e nós precisamos saber como lidar com isso. E com o Gideão, ele precisou lidar com uma batalha interior. A gente muitas vezes pensa nos midianitas, mas Deus usou os midianitas não só apenas para que Gideão vencesse os midianitas, mas para que Gideão pudesse vencer, sabe quem? O próprio Gideão. As batalhas interiores são as maiores batalhas que nós enfrentamos, gente, sinceramente falando. Os midianitas, eles são difíceis de enfrentar. Cada família aqui sabe os midianitas que você tem enfrentado, as batalhas, as lutas. Mas sabe para Gideão que foi o maior desafiador? Ele conheceu uma dimensão espiritual porque ele tinha que vencer o próprio Gideão, a sua própria alma. Ele tinha que vencer os seus próprios conflitos interiores, as suas próprias próprio trauma, suas lutas, que todos nós temos. E se você for pensar, o difícil não é enfrentar os de fora, o difícil é enfrentar os de dentro. E se você for ainda colocar no funil, né, você vai perceber que a pessoa mais desafiadora de você conhecer é você mesmo. Quando você se conhece, você consegue lidar bem com o próximo. Quando você se permite conhecer, quando você olha para o espelho, porque o espelho é o mais sincero de todos, porque ele vai te contar quem você é sem medo de ser quebrado. O espelho, ele é autêntico, ele é sincero. E quando você olha para a sua própria vida, você começa a olhar para dentro de si. E é tão fácil a gente olhar para o outro. Mas uma coisa que eu disse nas quartas-feiras de família é que nós, irmãos, esquece isso, viu? Nós não vamos mudar o outro. A gente tem que mudar é a gente mesmo. Se a gente investir tempo tentando mudar alguém, meu irmão, você vai perder tempo, viu? Você vai perder tempo, vai se frustrar, porque quem tem que decidir mudar é a pessoa. Amém ou não amém? Por isso eu quero conversar com vocês como pastor, para que a gente possa juntos orar ao final e fazer um alinhamento. Hoje é um culto de alinhamento. E cada um de nós sabe o que está pegando. Cada um de nós sabe o que não está bem, o que está bem, o quanto você precisa dessa mensagem. Senhor, ao abrir a Tua palavra, continua falando conosco de uma forma especial, que a Tua palavra salte aos nossos olhos e traga as revelações em nome de Jesus. Amém. Versículo 8, queridos, Juízes capítulo 6. O Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando. Ou seja, irmãos, há uma tendência da gente se envolver aonde a gente está estabelecido. Não é verdade? Há uma tendência. E o Senhor estava dizendo: olha o que eu fiz com vocês. Olha quem eu fui para vocês. Olhem para mim. Foquem em mim. Creiam em mim. Mas muitas vezes a gente pensa: mas é uma idolatria. Adorar os deuses amorreus, deixar Deus. É óbvio que é idolatria. Mas a questão de idolatria é uma questão de envolvimento. Muitas vezes sem perceber.
você está sendo influenciado por valores lá da empresa que você trabalha. Valores de gente que só fala coisa que não deve e você está deixando isso entrar. E isso acaba sendo um tipo de devoção, porque você acaba vivendo inconscientemente um problema que não é teu, uma adoração que não é tua, uma influência que não é tua. Pensa comigo, se entrar 10 pessoas onde você trabalha reclamando do governo, talvez no final do dia, inconscientemente, quando você reunir com alguém, você vai reclamar do governo. Por quê? Porque, irmãos, você é o ambiente que você vive. E se você e eu não tivermos uma direção de Deus, nós não vamos transformar ambientes nenhum. Pelo contrário, os ambientes vão nos inflamar. E muitas vezes, dentro de alguns ambientes, a gente não pode inflamar. E a gente vai estourar onde? Vai estourar em casa. E aí que começam os problemas conjugais, os problemas de relacionamento entre pais e filhos e pais. Por quê? Porque no ambiente familiar é onde é a válvula de escape. Aí o cara chega no final do dia com o filho, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o parente e gospe toda aquela porcaria que ele comeu o dia inteiro. Comeu, pastor? Comeu, porque ele ficou ouvindo coisas que não devem, coisas de maledicência, ouve coisas o dia inteiro, começou a deixar entrar no coração, subiu ao coração, e aquilo começou a adoecer a pessoa. E doenças, irmãos, são coisas que são carregadas de um dia para o outro. Nós precisamos quebrar doenças, arrancar as doenças do dia, as maldições diárias, como diz a palavra, para que a gente também não viva amanhã em enfermidades. Enfermidade é acúmulo de iniquidade, de doenças, de questões mal resolvidas, de pecados não perdoados, de situações pendentes. E quantas situações não ficam pendentes na nossa vida emocional de um dia para o outro? Por isso que Deus está falando para eles aqui, olha gente, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu livrei vocês da mão dos egípcios e da mão dos opressores, expulsei daí a vocês e falei para vocês não adorarem esses caras, porque vocês estão morando aí, mas vocês, olha o versículo que nós estamos lendo, 10, não deram ouvido à minha voz. Então, o anjo do Senhor veio. Sabe, irmãos, creia nessa palavra. Toda vez que existe uma dor, em Deus existe uma cura. Vou repetir, toda vez que existe uma dor, em Deus existe uma cura. Houve uma luta, houve um tempo de opressão, houve um tempo de adoração, houve um tempo de influências malignas. Então, o anjo do Senhor apareceu. Saiba disso, amado. Hoje à noite Deus está dizendo isso ao teu coração. O anjo está chegando. A resposta está chegando. O Deus de milagre está aqui. A direção de Deus está no altar hoje. Creia nisso. Sempre que há uma dificuldade, ela precede uma solução. Toda solução já está preparada. Efésios capítulo 1, versículo 3. Todas as bênçãos já estão determinadas. Diante de crises, muitas vezes nós achamos que não vai rolar nada, que a crise é o fim. Mas sabe, irmãos, toda crise, se você tirar o S, fica CRI. Use a crise, porque toda crise é o maior berço de oportunidade. Faça com que a chave possa virar. Sempre que existe uma dor, existe uma bênção. Pode ter certeza disso. Se existe uma angústia, existe uma paz. Se existe uma dúvida, existe uma resposta. Sempre assim. Porque nós temos o Senhor, nós temos Jesus do nosso lado. Ele não nos desampara, irmãos. Ele não nos abandona. Pode ter certeza disso. Pode uma mãe se esquecer do filho a que ama. Todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Essas convicções o cristão precisa ter. Versículo 11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Você percebe que Deus, através do anjo, não falou dos midianitas, falou dele. Irmãos, nessa noite Deus não trouxe aqui para falar do teu problema, Deus trouxe aqui para falar de você.
Deus trouxe aqui para falar com você, que Ele está com você, e que Ele olha o valor que você tem. Homem valente. Deus conhece o teu valor. Deus conhece a tua história. Deus sabe quais são as preciosidades que tem dentro de você. Deus, quando olha para você, Ele libera para você destino profético. Coisas que nem você mais acredita em você. Deus olha e fala: você é homem valente. Você é homem valente. O Senhor está com você. Que coisa tremenda. Mas Gideão respondeu, versículo 13: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Essa é a nossa reação. Se veja nessa história. E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. É aquilo que eu disse. Antes de Deus trabalhar através, Deus primeiro tem que trabalhar em nós. E o versículo 14: então o Senhor se virou para Gideão. O que acontece, irmãos? Deus vai trabalhando em etapas. Deus mandou um anjo. Agora o próprio Deus falou para ele. O Senhor se virou para ele e disse assim: Gideão, vai na força que você tem. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Vai na força que você tem. Talvez você veio aqui hoje à noite ouvir alguma coisa, Deus já está falando para você: vai na força que você tem. Porque o anjo disse assim: eu sou com você, o Senhor está com você. Homem valente. Agora disse assim: vai na força que você tem. Duas respostas. Porque, irmãos, Deus não está afim de explorar seus defeitos, Deus está afim de explorar suas qualidades. E sabe o que é lindo dentro de Deus? Deus olha em você o que ninguém vê. E Ele te faz enxergar aquilo que ninguém vê e ninguém está vendo e nem vai ver. O Senhor é contigo, homem valente. Ou seja, Ele precisa acreditar. Segundo, agora, olha, você vai na força que você tem. O Senhor não veio dizer para ele: olha, eu vim aqui porque você não entendeu muito bem o que o meu anjo mandou, e eu vim aqui para liberar a unção de força. Não, falou assim: eu vim aqui para ativar a força que você já tem. Entende, irmãos? Tem coisas que Deus nos dá de novo, mas tem coisas que Deus, Ele permite com que a gente possa ativar o que já está dentro de nós. O que você já tem, amado. Diga: eu já tenho. Eu já tenho. Diga: tudo o que a Bíblia diz, eu já tenho. Diga: tudo que Deus tem, eu tenho. Sabe por quê? Nós aprendemos quarta-feira, nós somos herdeiros, não é assim? E tudo que um pai tem, um filho tem. Então, se você tem um Deus de força, você é filho de Deus, o que você tem? Nem força. Olha, vai nessa força que você já tem. Olha que tremendo. E o versículo diz assim: e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? Olha o versículo 14. O que eu aprendo aqui? Nós temos que deixar de lado os nossos porquês e confiar em Deus. O primeiro ponto é isso. Deixar de lado os nossos porquês. Porque até agora, ele estava ali, mas não estava entendendo muito. Mas nesse texto, Deus veio para trabalhar com o coração dele. Porque sempre a gente tem uma resposta para Deus. Mesmo que for negativo. Mesmo que for interrogatória. Senhor, por quê? Por que eu estou passando nisso? Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que eu nasci assim? Por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? O Senhor está dizendo aqui para nós deixarmos os porquês e confiar. Porque todo objetivo vai ser alcançado. Creia nisso. Você está só no processo. Entenda uma coisa: resultados rápidos são resultados perigosos. Por isso que Deus está trabalhando em você primeiro, para depois trabalhar através de você. Isso é muito interessante se pensar. E aqui no versículo 15, Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa de meu pai.
Olha que interessante aqui. Segundo ponto, não olhe a circunstância, olhe a promessa. Deus tinha uma promessa. Mas sabe qual que é o nosso problema, irmãos? A comparação. Olha o versículo, irmão. Posso virar de costas para você com todo respeito? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Ele não estava preocupado com os midianitas, ele não estava preocupado com a mulher dele, ele não estava preocupado com o filho, ele não estava preocupado com as ferramentas, com a espada, Fábio, com o exército. Ele diz: a minha família é mais pobre. O que começa aqui? Começa a comparar. Amado, sabe o que a comparação ela se torna para nós? Um peso. Tira a comparação, irmão. Tira a comparação essa noite. Acredita no que Deus tem para a sua vida. Tira a comparação. Não coloque a tua régua baseada na tua ótica. Deixa a régua, a tua medida, vir pela ótica de Deus. Não queira estar onde você acha que você pode ou merece estar. Deixa Deus te colocar onde Ele já tem um propósito para te colocar. Porque ele começa a comparar: ô lasqueira, a minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. O que ele começa a olhar? Começa a olhar para casa. E lá em casa, o que ele começa a dizer? Que lá em casa é isso. Lá em casa eu fui desmerecido. Lá em casa eu fui desfavorecido. Lá em casa eu fui o último, eu fui menosprezado, eu fui humilhado. Quando eu comecei a cantar, ninguém acreditou que eu ia cantar. Quando eu comecei a pregar, ninguém acreditou que eu ia pregar. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me desenvolver como mulher, ninguém acreditou. Todo mundo me podou a vida inteira. Eu sou menor na casa de meu pai. Meus irmãos foram mais validados que eu. Toda vez meu pai e minha mãe sinalizavam a preferência pelos meus irmãos, mas eu sou menor na casa de meu pai. Olha o nível da questão do coração do cara. Porque, irmãos, Deus está interessado no teu coração. Mas para que algo grande aconteça no seu coração, precisam ser quebradas crenças limitantes. Precisam ser quebradas prisões que o passado te traz. Em nome de Jesus, ele diz aqui: mas eu sou mais pobre, eu sou menor na casa de meu pai. E muitas vezes, irmãos, as pessoas trazem para a sua vida adulta essa crise interior. E não conseguem evoluir, não conseguem prosperar. Talvez carregam espíritos de rejeições, de abandono. E não conseguem prosperar, não podem prosperar. Porque muitas vezes diz assim: não, minha família vai prosperar mais do que eu nunca posso prosperar mais do que aquele meu irmão. Porque a vida inteira eu fui colocado abaixo da régua. Meu irmão, a régua não é mais isso, agora é a régua de Deus. Deixa Deus fazer na sua vida o que Ele quiser fazer. Não importa se você foi o menor ou se a tua família foi a mais pobre. Hoje Deus está querendo fazer uma obra contigo, te levando a uma dimensão espiritual. Você pode ser maior do que os seus pais. Sabe por quê? Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de um legado bíblico, que os filhos vão ser maior que os seus pais. Mas essa é a pregação de muitas casas? É nada. É nada, filho. É ali, ó. É do pai para baixo. É do pai para baixo. Por isso, hoje precisa ser quebrado isso na sua vida. Hoje você vai receber uma unção de prosperidade bíblica e uma bênção espiritual para você romper e algo novo acontecer. Em nome de Jesus, os midianitas é fichinha. Se você se vencer, meu irmão, já era. Se você se entender, se você acreditar no que Deus confiou nas tuas mãos, você vai aumentar essa régua que está tão baixinha na sua vida. Você vai subir o nível. Deus vai te honrar e vai acontecer algo novo da parte de Deus, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então creia nisso. Promessas carregam corações que creem no Senhor. Ao invés das desgraças, das coisas ruins ficarem te carregando, deixa a promessa de Deus te carregar. A promessa de Deus está com o tanque cheio, só você pular em cima dela que ela te leva. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te conduzir. Vença o seu mundo, vença a si mesmo. Vença as rejeições pessoais, as reprovações. Gideão me ensina aqui a confiar no Espírito Santo.
O Espírito Santo é a maior fonte de vida, de terapia, de cuidado, de libertação emocional que nós temos. Olha o versículo 34, não vou demorar muito para nós termos um tempo bom de oração. Olha o que ele diz aqui, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer, a segui-lo. Você percebe que quando o Espírito entra, as coisas acontecem? Aquele cântico, né? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Olha aí. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém? Glória a Deus. Derrama o seu coração hoje no Espírito. Deixa o Espírito te fazer fluir. Deixa o Espírito Santo te encher. Porque pela manifestação do Espírito é que nós nos conectamos a coisas grandes. E o Espírito Santo tem águas purificadoras, águas que limpam o nosso interior. E que tratam as rejeições, que tratam os abandonos, que tratam as marcas negativas que nós adquirimos na vida, ou até que conscientemente alguém colocou dentro de nós. Mas o Espírito Santo tem o poder de tratar essa noite o seu coração, porque de uma dimensão humana as coisas não têm solução, mas numa dimensão de Deus, Deus tem resposta para tudo e para todos. Deus é o nosso sim, Deus é o nosso amém, Deus está no controle, Deus está à frente, Deus está ao lado, Deus está na frente de tudo. Ele olha para dentro de nós e trata o nosso interior. Quando nós lutamos contra nós mesmos, o livro de Salmos vai dizer lá, no capítulo 90, versículo 12, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Salmos 27, 8 vai dizer, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Uns tropeçam e caem, mas nós estamos de pé. Eu declaro esse domingo essa palavra sobre a sua vida. Nós estamos de pé, a sua família está de pé, o diabo não vai prevalecer, o inimigo vai ser derrotado na sua casa, em nome de Jesus, sobre a tua vida não vale encantamento. Deus está no controle, Ele é Deus, fiel é o Senhor, diz a palavra. 1 Coríntios, fiel é Deus, fiel é o Senhor. Porque o Senhor diz na sua palavra também em Hebreus capítulo 10, versículo 23, retenhamos firme. Irmãos, nós precisamos ser firmes. Muitas vezes a gente é tão firme com as feridas, com as dores, com as marcas que fizeram em nós. Não, nós temos que ser firme. A Bíblia diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Muitas vezes nós ficamos tão firmes com as mágoas, não abrimos mão das dores, das lutas. A gente pega aquilo e muitas vezes fala, é a minha mágoa, a minha dor, meu trauma. Não, é o meu Deus. Como diz a palavra em Filipenses, segundo a sua riqueza e a sua glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Filipenses também vai dizer, o Deus que começou a boa obra em mim, em nós, é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, o Deus da nossa vida é um Deus de promessa. Não fui eu que te escolhi, não foi vós que me escolheste. Antes, João capítulo 15, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Que palavra tremenda. E a Bíblia diz, nisso glorificai o meu Deus, nisso sabeis que vocês são meus discípulos, quando vocês dão muito fruto. Porque Gideão, nós sabemos a história, venceu os midianitas com aquela equipe dada por Deus, com os 300. E Deus deu a vitória. Mas a maior vitória foi Gideão vencer o Gideão.
É o Paulo vencer o Paulo. É o Carlos vencer o Carlos. E há uma promessa de Deus nisso, irmãos. E esta noite eu deixo essa palavra no seu coração. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Não há outra palavra, como o pastor começou lendo lá. Eu creio, por isso eu falo. Creia no Senhor. O carcereiro, no momento da adoração, ficou desesperado. E agora o que vai ser? Aconteceu um terremoto na prisão, Paulo e Silas começaram a adorar. E Paulo disse para ele: você tem que crer no Senhor. Se você crer no Senhor, vai ser salvo tu e a tua casa. Creia em Deus, irmãos. Creia, creia. De todas as coisas, o que você tem que guardar o seu coração para crer em Deus. E permitir com que o Espírito Santo possa trabalhar no seu interior. Você não pode carregar mais culpa. Você não pode mais ser o Deus da sua família. Você não pode mais tomar o lugar de Jesus na sua casa. Pelo contrário, deixa Jesus ser Jesus, seja apenas sacerdote dele. E dê o seu coração para ele. Consagre os seus planos ao Senhor. Não diz assim a Bíblia, Provérbio 16, né? Confia no Senhor os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Faça essa noite da tua vida uma noite interior. Você veio para ser tratado. É igual você conversar com um terapeuta e falar do outro. O terapeuta vai falar: não, eu não estou fazendo terapia com o outro, estou fazendo terapia com você. Porque a tendência na pessoa, quando ela vai fazer uma terapia ou uma ministração, na área de libertação, cura interior, é ela começar a falar do outro. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Você está perdendo dinheiro nessa terapia. Você está perdendo tempo nessa ministração. Você está fazendo o que não deve. Porque terapia não é para você falar do outro, é para você falar de você. Você precisa falar de você. Mudar você. Olhar para você. Investir em você. O outro, se mudar, irmão, é bênção. Se não mudar, fazer o quê? Mas não importa. O que importa é você tomar a tua decisão de parar de comparar no passado, como a gente leu agora, e crer num novo tempo que Deus reservou para você. Porque muitos não fazem terapia? Porque muitos não conseguem falar de si mesmo. Porque muitos não fazem ministração e terapia e cura interior, ou os dois, que são muito bons. Porque muitos não conseguem ser confrontados. E é no confronto que nós mais crescemos, porque quem nos confronta nos ama e nos permite enxergar aquilo que a gente não está vendo. Mas sempre vale a pena, porque quando uma terapia termina, uma ministração termina, uma cura interior, uma libertação termina, você começa a se enxergar e você sai mais leve. E você percebe que o maior peso não é o que te colocaram, é o que você mesmo está colocando sobre a tua vida. Que essa noite você, como Gideão, e eu também, possamos agora orar ao Espírito Santo, que tire de nós todo o peso, todo o jugo, e que venhamos ser sarados, curados no nosso interior, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, clamando ao Teu Espírito Santo. Espírito, enche o nosso ser, enche o nosso interior, enche-nos de Ti, livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos das nossas imperfeições, das nossas exigências, das nossas cobranças. Livra-nos das crenças limitantes. Livra-nos de um passado tão doloroso, mas leva-nos a entender que o Senhor está olhando para nós, como olhou para Gideão naquele dia e enviou um anjo. E depois foi ele mesmo falar com Gideão: eu estou com você. Vai na força que você tem. Vai na força que você tem. Senhor, tudo que está minando a força do teu povo, tudo que está destruindo a força do teu povo, tudo que está enfraquecendo o teu povo, tudo que está entristecendo o teu povo, tudo que está angustiando o teu povo, tudo que está fazendo desanimar,
Muitos estão jogando a toalha. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Aumente o nível da tua confiança, mas diminui o nível da tua exigência. Porque se você cobrar muito de você, vai ficar muito pesado. Vai ficar muito pesado. E tem pessoas que talvez estão no meio do ano, quase no meio do ano, já estão muito cansados. Porque o teu nível de exigência está muito alto. Diminui o nível de exigência. Porque aquilo que eu disse, você vale vivo. Morto você não vale nada. Você vale saudável. Você vale como um pai, porque pai bom é pai vivo, pai presente. Se você aumentar o nível da tua exigência, você pode aumentar o nível da tua doença. E tão novo você pode encerrar um ciclo aqui na terra. Por isso, aumente a tua confiança, diminui a tua exigência. Porque vai valer a pena essa palavra para você.